Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Influência com Sotaque. Estou com um cara que eu fazia muito tempo que queria conversar com ele, uma grande inspiração. O Éder é uma pessoa que começou no mercado editorial, Editora Abril, e hoje é diretor-geral da Arte Influ, do grupo Dreamers, que realmente é uma grande referência no mercado. Tem muita história para contar. E a minha primeira pergunta para ele vai ser sobre isso. Seja bem-vindo, Éder. Obrigado, cara. Valeu. É um prazer estar aqui. Que Prazer bom. imenso. Gostei muito do convite. Que massa. Vambora. Como é que foi essas três fases que você viveu? Você saiu da Editora Abril, que a gente entende que naquela época era aquele grande fenômeno, depois foi para publicidade, agora está no mercado de influência. Queria que você contasse um pouco dessa cronologia e as diferenças e os principais desafios. Porque a gente também percebe que muita gente que saiu da editora, não da editora, mas desse mercado editorial, não conseguiu se reinventar tanto e chegar hoje no momento mais quente quando a gente fala de marketing de influência, né? Quais foram os teus principais assets, insights, assim, de fazer essas transições? Legal. Bom, eu tava lá na Abril, né? Feliz da vida, trabalhando. Eu acho que tudo que eu... foi a minha grande escola de conteúdo. E eu acho que tudo que aconteceu lá foi uma junção, peças de um quebra-cabeça para eu chegar até aqui. Eu acho que na Abril, a minha história ali, eu comecei como designer, né? Só que eu era um designer que fez produção editorial, que me metia no jornalismo, né? Que queria fazer a matéria junto com o jornalista. Eu me tornei infografista. Infográfico é muito isso, né? Infográfico, você não tá lá só fazendo visual, você tá contando história. E eu acabei passando por títulos que tinham essa característica, né? Vida Simples, Mundo Estranho, Revista Saúde, Amava são todos. revistas que... Vida simples, então. Era uma delícia de Cara, fazer. imagina hoje, Tem né? até hoje. Hoje Né? tem tudo a ver com o mundo. Tudo. E eram revistas que visualmente contavam histórias. Então eu aprendi mais do que ser um designer que faz um projeto gráfico muito bem elaborado, fotos muito bem feitas, a contar uma história, né? E aí virei esse contador de histórias, né? Ganhei uma cabeça de Storyteller. editor, um storyteller. É isso aí. Só que aí eu comecei a ver o negócio da editorial muito rápido afundar, essa é a verdade, Sim. né? Assim, ainda mais na Editora Abril, que tinha ali questões de gestão também, a gente viu o que aconteceu depois. E aí eu resolvi sair e falei, bom, eu vou pular fora aqui, antes que o negócio piore, e vou me reinventar para trabalhar com marcas. E aí eu comecei a oferecer projetos de conteúdo para marca, né? A palavra branded content não era uma coisa muito Usada. difundida. Sim. E aí eu comecei a oferecer para as agências de publicidade. Ó, eu faço projeto de conteúdo junto ao jornalista, conheço os melhores jornalistas. Que é um projeto de esporte, eu sei o melhor jornalista de futebol que você quiser, eu trago. Que é um Quase projeto como de saúde. empreendedor? Eu estava empreendendo. De fato, era quase não. Eu empreendia. Eu tinha ali um assistente junto comigo e eu plugava quem era preciso para levantar o projeto. Até que eu fui para a New Content, que era uma grande agência de conteúdo na época, pioneira na história. E aí comecei a trabalhar para a marca. Aí eu fui depois para Artplan, diretor de conteúdo de São Paulo, depois diretor de conteúdo nacional. E aí aprendi todos os cacuetes publicitários, os cacuetes de lidar com marcas e trabalhar com marcas e tudo mais. Que é outro mundo. Que é outro mundo. Que é outro mundo. É impressionante. Eu também passei por isso. É outro mundo. Quando a gente cai, a gente fala, epa, peraí, eu sei a base, mas esses cacoetes aí a gente tem que realmente só na vivência. É isso. Só na experiência. Aprender a trabalhar e aí juntar as duas coisas, né? E aí tem uma história muito interessante, assim, quando caiu a minha ficha o que era influência, né? A Carol Pinheiros trabalhava na Editora Abril. Ela era da Capricho. A Carol que tá com você hoje. Não, a Carol Pinheiros. Tá. Grande, sim, verdade. Grande influenciadora. Começou como blogueira, né? Numa época assim, blogueira. E aí ela logo virou youtuber, enfim. E ela tava lá na Abril e a gente saiu mais ou menos no mesmo período, né? E aí eu lembro que depois de um tempo eu fui olhar, resolvi, deixa eu ver o que a Carol tá fazendo, pra fazer tanto sucesso. Eu ali trabalhando pra marca e fui dar uma olhada, né? E aí eu caí num vídeo do YouTube que ela tava em Paris, num quarto de hotel, mostrando as coisas que ela tinha comprado na viagem. Então mostrou, a maioria era roupa e tal, até que ela pegou uma bola de plástico bolha e ela falou assim, gente, isso aqui é uma caneca do Mickey.
que eu sempre quis ter, é linda e não sei o quê. Só não vou desenrolar porque eu vou pegar o avião amanhã cedo, então não vou desembrulhar ela agora para mostrar para vocês, mas é uma caneca do Mickey. Quando eu vi aquilo, a primeira reação foi assim, mas que absurdo, porque assim, né, a gente sabe, você sabe bem, quando a gente trabalha como publisher para uma audiência, né, você fez revista também? Eu Sim. fiz muita revista, era o leitor, né, o leitor era sagrado. O leitor era sagrado. Eu pensei, que compromisso é esse que ela tem com o leitor, que ela não vai desembrulhar a caneca? E não vai mostrar. O conteúdo dela são as compras e ela não vai mostrar o que comprou. Se fosse eu, desembrulharia, mostraria aquilo para o público, né? E daí, Aquela nossa cabeça. vai dormir a mais cabeça tarde. de o conteúdo tem que ser entregue. Esse foi o primeiro pensamento. Mas o segundo pensamento foi, bom, mas quem tá rica, ganhando dinheiro, famosa é ela, não sou eu tô perdendo alguma coisa nessa história. E eu comecei a olhar os comentários do canal, né, ali do vídeo. E ver as interações, ver o tipo de comentário. E aí caiu a minha ficha do que era ser influenciador. Que é mais do que ser um criador de conteúdo, que é também, que ocupa esse espaço na cadeia de... Que é um dos assets. É um dos assets, é isso mesmo, exatamente. É um dos assets, é você fornecer conteúdo de serviço, enfim, de entretenimento. Mas eu percebi que ela ocupava um espaço ali com aquelas meninas de amiga. E é louco isso, né? De intimidade. Ela empresta amizade, ela empresta intimidade. É uma amizade cuja via é de mão única, né? Uhum. E é por isso que os fãs de influenciadores, quando encontram um influenciador, têm vontade de abraçar como Porque se sente íntimo. Íntimo. Acompanha. E a pessoa às vezes não entende aquilo tudo. Nem entende o que está acontecendo. Mas aí eu percebi que mais do que produzir conteúdo, mais do que disputar espaço na cadeia de oferta de conteúdo com os publishers, os influenciadores, creators, etc., eles podem ocupar, nem todos. Tem uns que são essencialmente creators, né? Eles são publishers. Sim. Mas tem uns que ocupam esse lugar de influência. De influência. Né? Que é bem diferente. Que né? é diferente. Porque existe o creator, eu sempre falo sobre isso. Existe o creator, existe o influencer, e existe o influencer creator. Exatamente. O influencer é aquele cara que consegue, tipo, independente do conteúdo ser bem editado, bem criado, ele tem uma conexão com o público que ele influencia mesmo o que ele fala. Existe o creator, que aprendeu a fazer aquele conteúdo nativo digital, bem editado, bem criado, bem roteirizado, mas nem sempre tem audiência. E existe os dois, que é o sonho, né? É isso. E essas pessoas estão nadando de braçada. E tem o creator que tem um baita conteúdo, mas ele não cria essa relação. E tá tudo bem. Ele tem audiência. E tem um público. Oferece o publicitário conteúdo. Que vai comprar ele. É um serviço. É um serviço bom. As pessoas se informam através desse creator. Mas ele não ocupa esse lugar de... Hoje a Carol evoluiu. Ela já ampliou, acho que o leque. Mas aí ali me caiu a ficha dessa coisa a mais do que era. Isso eu tô falando de, sei lá, 12 anos atrás, talvez 15. Caiu a ficha... Bem no começo. Quando os youtubers explodiram, assim, né? Tanto que ela começou como blogueira, né? E aí eu entendi que parada era essa. Mas ainda não tinha a cabeça de, não, meu negócio aqui é fazer branded content, conteúdo social... content marketing. Só que aí, inevitavelmente, essa onda foi crescendo e cada vez mais fez mais sentido para as marcas. O mundo dos influenciadores, por serem creators, as coisas, né, se misturam, se confundem. Tá dentro, geralmente quem cuida é a área de conteúdo de uma agência. E aí eu acabei assumindo essa vertical, essa linha de negócio também, de trabalhar com influenciadores ali na Artplan. Mas aí entrou como um diretor de conteúdo. Qual foi a virada de criar arte influ? Falar assim, porque o que está acontecendo, que eu estou percebendo hoje, e vocês foram muito pioneiros, as agências estão criando os seus próprios núcleos de influência. Porque antes, as pessoas, principalmente na pandemia, muitas agências de influência cresceram para ajudar as agências de publicidade a conseguir entregar aquela demanda que precisava ser digital de uma hora para outra. Depois, começaram as agências a internalizar, a fazer dentro de casa e falar, opa, esse dinheiro tá todo indo para as agências de marketing de influência. Ainda eu tô falando de macro, médios influenciadores. E aí foi uma coisa muito interessante. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Vini, falando um pouco da Sotaque, né? Vini, na Sotaque, vocês ocupam um lugar onde a gente não quer fazer.
A gente não quer fazer micro-influenciador regional. A gente não tem braço nem entendimento para isso. E também, o grande dinheiro que nos interessa, a gente vai fazer interno e está internalizando. Então, vocês vão nadar e navegar num oceano de muitas possibilidades. Eu falei, cara, isso é muito inteligente, porque o movimento está sendo muito rápido das agências internalizarem e fazerem dentro de casa, ou comprarem agências de marketing de influência para fazer dentro de casa. Vocês foram dos pioneiros. Em que momento surgiu a Arte Influ, assim, nesse olhar, tipo, não, vamos ter um braço, uma empresa só para isso? Ali logo no meio da pandemia, a gente vendo isso acontecer, a gente trabalhando com as agências, né? Como agência de publicidade, a gente estava nesse lugar, isso de ajuda, não dá para fazer um monte de outras coisas, o boom foi esse da pandemia, né? Todo mundo querendo fazer influenciador. E a gente percebeu a dificuldade, porque estava todo mundo, né? Quando dá um boom, todo mundo cresce muito rápido, então é muito difícil se estruturar na velocidade necessária. E aí a gente percebeu... não só a oportunidade financeira, que tem, óbvia, mas da integração, né? Da diferença que é a gente oferecer para o nosso cliente, trabalhar junto com uma equipe, que não é a mesma, mas tem a proximidade de uma empresa que faz parte do mesmo grupo, que praticamente está todo mundo junto, divide o mesmo escritório, depois, né? Enfim, divide o mesmo Teams. As questões financeiras ocorrem mais rápido. Então, os diálogos internos. A integração. Então, assim, né? As pessoas da equipe da Influ podem acionar o planejamento da marca. E a cultura de negócio. Né? Exato. Então, tem uma integração muito mais fácil do que se você trabalhar com um terceiro. E aí, isso não quer dizer que a gente não trabalha com terceiro, mas aí quem faz essa mediação é a Influ. E aí tem uma coisa interessante que no início, acho que agora, este ano caiu a ficha das agências. Eu acho que nisso a gente é pioneiro, porque a gente, desde o primeiro passo que a gente deu, a gente sabia que não era bem assim. Todo mundo achava que era só contratar uma menina do conteúdo que manja de influência. Ela faz, 2 pessoas, eu faço. E porque não entendia o tamanho... Do rolê. Né? O tamanho do rolê é bem complexo. E o que eu percebo é justamente esse movimento. Eu acho que esse movimento veio com muita força das agências montarem seus núcleos internos para resolver ali as suas estratégias internas. E graças a Deus sobra muito espaço para a curadoria regional. Mas falando de storytelling, né, que a gente estava falando e você tem essa bagagem de storytelling, quais são os principais erros, na tua opinião, do storytelling atual hoje em relação ao marketing de influência? Você diz de quem está fazendo. Em relação ao influenciador, Não, dos influenciadores, tá. Olha, pode falar dos dois, na verdade. Tá. Eu acho assim, uma das principais coisas que eu acho, que eu sinto às vezes, não é sempre, né? É você ter um receio de tratar o creator como um canal de mídia. Como, eu me lembro uma vez que eu soltei numa reunião da Vidcom, e tinha um comitê e tal, eu soltei numa reunião, não, porque aí o cliente quer comprar influência. Nossa, eu falei, comprar influência? Eu senti que teve uma galera ali que, comprar influência, como assim, né? E eu acho que é um medo inocente, né? Creator não é canal de mídia e tal. Eu acho que a gente só perde com isso. Também acho. Porque... E é o quê, se não é canal de mídia? Se não é canal de mídia... Aí, o que é que essas pessoas dizem? É o quê? Porque eu só consigo ver como canal de mídia. Eu também acho. Isso vem de um medo, e eu entendo que assim, porque se é um canal de mídia, acaba tratando errado, né? Aí quer que você toma aqui o texto que você vai ler, faz aí a minha publicidade dura, produteira, não tem essa cocriação, não tem essa integração. Então, prefere dizer eu não sou canal de mídia para tentar forçar a marca, a agência a abrir a cabeça e entender. Mas eu acho que esse não é o canal, o jeito de fazer, você perde com isso. Não. É canal de mídia, sim. E como todo canal de mídia, você tem que saber como usar. Né? Você entrega KPI de mídia, você entrega isso, né? Só que você tem que saber usar, da mesma maneira que você tem as suas particularidades, da mesma maneira que é diferente fazer uma vinheta na TV de um merchan, você tem que ter... Então, assim, o merchan você tem que ter cuidado. Forma como é diferente. Quer dizer que, então, rádio e TV não são canais de mídia, porque são diferentes. Exatamente. Né?
Então, você entender. Agora, o problema é quando você contrata 20 creators, são 20 canais de mídia. São 20. Você não consegue colocar todos dentro do mesmo bolo, porque cada canal de mídia tem a sua particularidade. Por isso a importância da cocriação. Exato. Tu acha que a cocriação é fundamental? Não, é fundamental e é por isso que ter uma empresa, um núcleo, uma empresa, seja lá o que for, a mídia não é a mídia que vai fazer isso, né? Quando você contrata uma empresa de out of home, é essa empresa, não é a agência de publicidade que vai escolher se o melhor outdoor é o que é o da rua tal ou da avenida tal, né? Você espera que essa empresa faça isso. Se você contrata um merchan, você tem uma equipe do próprio canal de televisão lá que vai sentar Produzir junto, aquilo. produzir, ver o jeito melhor de colocar aquele merchan lá dentro do programa e tudo mais. E o que você perde se você não trata com um canal de mídia? Cara, assim, esse dinheiro vem de 3 lugares. Assim, na verdade, ele é pensado de 3 maneiras pelos marketings. Ou ele é dinheiro de produção, e aí assim, né, 70, 30, sobra 30 de produção, com esses 30 eu vou fazer vídeo, eu vou fazer foto, quanto sobra disso para fazer influenciador? Sim. É mínimo. Tem aqueles que já têm um budget separado, e isso é porque a categoria já pressionou, né? Se você não faz influenciador, tem categoria que hoje não existe sem influenciador. Então, é quase que o mercado se empurrando. Ó, o concorrente botou mais. O concorrente faz muito essa dinâmica. E aí você separa esse dinheiro. Agora, tem os clientes já muito maduros que já entenderam que esse dinheiro é um budget de mídia. De mídia. Então, nós já estamos falando de 70% do dinheiro do marketing. Que aí é outro dinheiro. E aí a mídia, se influenciador é mídia, a mídia que está fazendo o plano de mídia tem que olhar para ele e pensar assim, o que é o influenciador nesse segmento? Né? Qual é a estratégia de canais que eu vou ter? Então eu tenho isso, eu vou colocar na meta, eu vou ter out of home. Qual é o peso deste canal dentro da jornada do consumidor, dentro da jornada de consumo, né, desse meio de funil, ou no começo do funil. E aí, todo mundo ganha, porque o dinheiro é outro quando você tem este tipo de conversa. Então, eu acho que em vez de ficar lutando contra, eu acho que devia abraçar e falar a língua das agências. Trazer para perto. E E botar dentro. Porque é uma luta que vai ser perdida por uma questão de tempo. Não tem mais como. É isso aí. Né? É uma coisa que não... Enfim, você pode tentar, mas você não vai conseguir. Né? São canais de mídia e as pessoas cada vez mais vão ter que investir, e as marcas vão ter que investir, porque é onde realmente se conta essa história e chega no consumidor final e gera a conversão que você busca. Qual que é a maior dificuldade hoje de trabalhar com influenciador? A maior dificuldade, eu acho que é um mercado em profissionalização, né? Então, a maior dificuldade hoje está no entendimento do que é um trabalho profissional dos dois lados. Então, a gente tem marcas que às vezes não entendem e acham que, eu quero regravar. Cara, se você grava um filme de 30, você não vira para produtor e fala assim, não era bem isso. Grava de novo, abre outra diária. Cara, boa observação. Né? Não, pera lá. O influenciador muitas vezes contratou uma equipe, trouxe maquiador, né? Tem uma pessoa que vai editar o vídeo para ele. É óbvio, se gravou errado, não era aquilo que estava no briefing, aí é outra conversa. Mas assim, você não pode mudar de ideia. Eu acho depois que você viu pronto, você sempre acha melhor, que podia ter ficado melhor. Sim. Pode ser um filme de TV de 2 milhões de reais, pode ser o do influenciador. Então tem uma coisa que tem que entender que não é bem assim. Ou então, a gente já passou por isso. Eu quero que ela grave numa academia, mas ela não malha. Então tem até isso, acontece hoje cada vez menos, que o mercado vai evoluindo. Acho que o mercado está entendendo. Mas tem o lado das marcas entenderem como é que é um trabalho profissional, o que acontece, e dos influenciadores, que muitas vezes não compreendem também, não param para compreender o porquê que a marca está fazendo aquilo, qual é a necessidade da marca, onde ela quer chegar com aquilo, que tem por trás do briefing, né? Como eu faço para entregar melhor? Isso. Né? E para ele se comportar também, né? Não sumir, respeitar os prazos. Eu ia falar isso. Questão dos prazos. As pessoas, muitas vezes os influenciadores, é até legal para quem está ouvindo, não entendem toda uma cadeia que existe por trás daquilo.
né? É muita gente. Se o escopo, se o briefing está marcado para entregar dia 20, quando você atrasa um dia, muda todo o escopo. Que vai para a agência, que vai para outra agência, que passa para a marca. Então, e isso é muito sério. E eu acho que essa seriedade, na minha visão, é o que mais a gente tem que bater na tecla. Para que os influenciadores entendam que um dia de atraso de conteúdo, que para ele pode ser super tranquilo, vou mandar no outro dia, muda toda uma cadeia profissional. Existe dentro da publicidade, hoje no teu olhar, dentro de uma agência, eu vejo muito assim, as agências discutindo muito sobre os influenciadores ficam abaixo do conteúdo, os influenciadores têm que ter um núcleo separado. Como que você vê a diferença do núcleo de conteúdo de uma agência e do influenciador? Eles participam dentro do mesmo núcleo ou eles deveriam ser diferentes? Todo mundo está no mesmo balaio. Senta junto o planejamento de marca, que é quem pensa no macro. Senta junto quem está fazendo a campanha, entendendo ali a mídia, né, os objetivos daquela campanha, qual é o momento ali da jornada. A gente precisa se perguntar muito isso, muda o tipo de conteúdo que o influenciador vai fazer, o call to action dele, e senta o conteúdo, porque o conteúdo, ele faz a junção do que é a marca enquanto conteúdo e o olhar do influenciador. Então, eu acho que enriquece muito o debate quando essa mesa, é todo mundo na mesma mesa, é multidisciplinar, né? Meio que omnichannel, interno, digamos assim. É multidisciplinar, e aí a gente tem que juntar. Uma coisa que acontece muito, que eu percebi, é que, às vezes, o conteúdo, sim, entende muito de influência, sim, porque o conteúdo está acompanhando os movimentos das redes, está vendo o que os influenciadores fazem, está dentro das tendências, né? O conteúdo dentro de uma agência de publicidade é quem conhece mais a natividade da comunicação de uma marca. Mas tem detalhes que só quem está trabalhando com influência, vendo todo dia resultado de campanha de influência, sabe. Então, precisa ter uma somatória de conhecimentos importantes aí. Não fazer com que a agência de influenciadores ou o núcleo, quer que seja, vire um executor seu. Uhum. Porque aí você perde... Eu já vi isso Os acontecer, insights. né? Acontecia na Artplan, no começo ali a gente percebeu isso, esse gap, e a importância de juntar os times, de conectar os times, mas eu vejo isso com outras agências, né? O conteúdo... Ou libera, deixa a agência de marketing de influência fazer o que sabe fazer bem feito, ou trabalha junto, se conversa junto, porque tem coisas, às vezes é uma escolha de nome que parece ser perfeita, ele tem tudo a ver com a marca, mas a gente sabe que para influenciar daquele jeito, do objetivo, não é o melhor nome. Uhum. Então, é o outro nome. Então, tem uma jogada aí de troca importante. O que você faz, na tua opinião, a gente está falando também a gente está falando do tradicional e do atual, ou do futuro, presente, etc. A gente também fala de diferentes contratações de funcionários e colaboradores. Qual que hoje, na tua opinião, é a maior dificuldade para uma pessoa que já tem mais tempo na publicidade, para quem está chegando na publicidade? A diferença que eu falo na hora que você vai trabalhar com uma pessoa que está há anos sentado naquela cadeira de publicidade, existem alguns automatismos que mudaram e você tem que se refrescar o tempo todo, né? Da mesma forma como tem gente nova chegando. Uhum. E aí, gente nova que chega, que tem que entender aquilo. Óbvio que somar as duas coisas, a experiência e a juventude, é o melhor caminho. Mas o que é que a pessoa mais antiga tem que abrir mão e o que é que o jovem não pode abrir mão? Perfeito. É a mesma coisa, só que de lados diferentes. A pessoa, vamos dizer, a mais antiga, tende a ter o controle de tudo. É o clássico, né? É aquela marca onde ela tá lá no topo e você controla exatamente tudo que ela é, o que ela vai ser, o que ela vai dizer, a cor que ela vai ter e tudo mais. E a galera nova entende muito, não tem uma visão de longo prazo. A galera mais antiga quer fazer isso e faz sentido você ter um controle, porque você está construindo a marca e a cada tijolinho você vai construindo a marca. A galera chega, não sabe falar não,
né? Faz sucesso, é uma tendência, é legal, vamos fazer. Não, pera, calma. Independente de muitos fatores. Talvez não. Talvez tem que aprender a falar não, entender essa visão a longo prazo. Agora, tem que aprender a abrir mão, a galera mais velha, e entregar um pedaço da marca. Tem uma parte da marca, uma camada de marca, que você tem que entregar na mão da sua audiência. Eu não falo nem do influenciador. É da sua audiência. E um bom canal para que a audiência faça da sua marca o que ela quer é você entregar e perder esse controle, que é uma coisa que eu chamo, que vai além do influenciador, né? Que é o que eu chamo de publicidade colaborativa. Que é você ter coragem de fazer uma comunicação, uma publicidade colaborativa e deixar a coisa fluir. É um aspecto, um lado da marca. É um pedaço dela que você fala, aqui eu não sei o que vai acontecer, porque eu solto e deixo a rede falar por mim e vender por mim do jeito que ela quiser. Uhum. Tu falou uma coisa interessante, que aí me veio uma pergunta aqui. Tu falou sobre a audiência da marca, né? A gente às vezes esquece que a marca também é uma influenciadora, né? A gente esquece que ela tem a sua audiência, ela é um canal de mídia. Talvez o maior canal de mídia deveria ser a própria marca. Uhum. Quais são os segredos para você ter uma audiência engajada como marca, como público final, na tua opinião? Eu acho que o segredo é você encontrar o que além do seu produto, o que permeia além do seu produto. Zonas de interesses de conteúdo. Não à toa o influenciador está debaixo do conteúdo, porque passa muito por isso. Então eu tenho que olhar como marca. Eu vou dar um exemplo mais antigo de todos, que é o Guia Michelin, de 1910. Né? A Michelin podia fazer conteúdo para falar de pneu. Só que quem quer falar de pneu? Né? Quem quer falar de pneus? Hoje só aficionados em automobilismo. Sim. Lá na época eles tinham uma dor maior ainda, né? Que as pessoas não tinham carro. Então, se as pessoas não andarem de carro, não vai consumir o pneu deles. Então eles começaram a fazer um guia de hotéis e de restaurantes para as pessoas, porque isso estimulava as pessoas a circularem. Nós estamos falando de uma época que hoje em dia é assim, né? Se eu não fizer 2 viagens no ano, eu não sou feliz, eu não estou vivendo a plenitude da minha felicidade, da minha vida. Naquela época, viajar, o turismo, não era um negócio assim. Cara, as pessoas andavam a cavalo. Elas iam visitar o parente a cavalo. Cara, o Guia Michelin vem da marca de pneu... Vem da marca de pneu. Que foi criado para estimular as pessoas a saírem... A usarem carro, a terem vontade de andar de carro. Então você precisa pegar o carro e ir para o hotel, na cidade perto, no restaurante perto. Então eles criaram em 1910 um guiazinho, um livrinho. Tô impressionado. E hoje é assim, quem não fala das estrelas da Michelin, dos restaurantes, eles encontraram um lugar de conteúdo entre eles e o público, que tem tudo a ver com eles. Tudo a ver, né? Eles encontraram esse lugar de conteúdo. E o conteúdo, quem diz, é a audiência. Ela diz o que é para ela importante ou não. Você não cria essa importância. E que muitas vezes o conteúdo não é o produto. Exatamente, às vezes muito mais o território. Exatamente. Que estimula o lifestyle. É isso. Né? Às vezes está muito conectado com o produto. Por exemplo, quando a Nike criou o storytelling de vamos bater uma corrida de uma maratona abaixo de 2 horas. Isso era uma discussão no meio de corrida, né? Esse foi o conteúdo. Quando eles resolveram fazer o projeto do Breaking Two e tentar bater o recorde ali, era a discussão ali que tinha a ver com o público, que o público queria discutir, tinha um tênis ali para isso acontecer, no meio. Às vezes é como o Michelin, às vezes é um negócio que está um pouco mais distante de mim, mas aí a marca acha esse território e investe, e aí ela tem que entender que ela vai investir, isso vai ser um pilar, é um trabalho de médio e longo prazo, não é imediatista. Não é sobre sellout, né? O que torna difícil no Brasil, porque o Brasil é um mercado difícil, Sim. Então tudo é imediatista, mas é um projeto de médio e longo prazo em que você vai construindo essa relação com o seu consumidor, oferecendo para ele conteúdo
E aí, obviamente, fazer isso através de influenciador é genial, né? Cara, tu gatilhou minha cabeça. Muito. Essa do guia eu achei, porra, eu sempre vi o Guia Michelin, mas eu nunca tinha entendido por que ele tinha existido. Faz todo sentido, ainda mais trazer um exemplo de 1910 para os dias de hoje. Falar de futuro. Para finalizar a nossa pergunta, qual é, na tua opinião, o futuro do marketing de influência? Cara, Dos próximos curtos anos. Porque eu não Tá. posso falar 10 anos, que não, é tudo chute. Sempre, exercício de futurologia é sempre chute, né? Bom, eu falei da publicidade colaborativa. Uhum. Eu acredito nisso. Eu acredito que, em alguns casos, uma marca possa fazer uma campanha inteira só com influenciador. E aí, quando fazer campanha inteira, não é só fazer o que faz hoje. Tem muita coisa para fazer com influenciador. Você pode usar ele para produzir asset para o seu e-commerce. Você pode usar ele para fazer peça de mídia mesmo, para você impulsionar. Você vai usar ele para construir esse território de conteúdo. Você vai usar ele para fazer a influência. Você vai usar ele para fazer PR e chamar atenção. Super. Numa ativação. Então, você tem como construir uma cadeia toda. E o principal, você vai usar ele para conectar ele com uma rede. Comunidades, mais de uma, para conectar ele com essa rede. E essa rede vai fazer aquilo que eu falei para você, né? De pegar a marca e fazer da marca aquilo que eles acreditam que vai ser um sucesso para a sua marca, para que as pessoas comecem a vender a sua marca. Então, acho que tem um futuro aí caminhando que é dessa publicidade colaborativa. E eu acho que tem uma outra coisa que é um outro bicho maluco, que é produzir conteúdo hoje, ele é mais do que que a molecada tem, que eu vejo gente chegando para mim, você deve passar por isso. Uhum. Você senta numa mesa, começa a almoçar com um amigo e tal. Você trabalha com influenciador? Não, porque meu filho, ele tá no YouTube e ele já tem 50 mil seguidores e tal. E aí o pai e a mãe já preocupado porque o filho quer virar influenciador. Só que o filho não tá querendo virar influenciador profissionalmente. Tem muito esse sonho. Mas antes disso, hoje, produzir conteúdo, ele é uma atividade de lazer. Então, você pergunta para uma criança, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de brincar de boneca, e eu gosto de fazer conteúdo. Uhum. TikTok, ele vai dizer, gosto de fazer TikTok, gosto de fazer YouTube. Foi uma consequência que ele explodiu, não tá com um olhar de business. Mas ele é uma atividade natural, assim como cozinhar, cara. Tem gente que gosta mais de cozinhar, vai e compra coisa. Tem gente que cozinha por necessidade. Tem gente que adora ir lá produzir conteúdo. Tem gente que produz conteúdo no LinkedIn. Porque se hoje você não produzir conteúdo no LinkedIn, de repente você não é um profissional. Bem então, sucedido. o conteúdo, ele tá virando uma coisa que nem cozinhar. Ele tá entrando na vida das pessoas, ele tá se tornando uma atividade natural. Ninguém discute cozinhar. Não gostam mais menos, mas ninguém discute. Ninguém fala assim, não, então quer dizer que seu filho está aprendendo, seu filho está com 25 anos e está aprendendo a cozinhar? Não, então ele vai ser chefe. Ele precisa comer. Entendi, né? Total. Pô, mas não, tem um que vai querer ser chefe. É como se o conteúdo virasse parte da rotina. É isso aí. Da rotina. Não, é isso aí. Né? É como se você fosse ao banheiro. É isso, exato. Se fosse comer. É isso. E cozinhar, por exemplo, ainda tem gente que não cozinha, mas assim, ir no banheiro. Né? É como se ele fizesse parte realmente da rotina. Todo mundo tá criando conteúdo por algum motivo. Por lazer, por diversão, por necessidade. E aí tem essa galera criando conteúdo e, obviamente, tem uma oportunidade para as marcas aí, né? Agora, como ativar, como acionar e como fazer uma troca, já tem muita gente experimentando modelos de negócio, é o desafio, porque essa galera é diferente eles são influenciadores, todo mundo influencia alguém, né? Uhum. Se você não produz conteúdo nenhum, você é influenciador do seu vizinho, do seu amigo. Sim, do boca a boca, né? Na mesa do bar. Mas quando eu falo influenciador, eu falo nesse lugar profissional. Eles não são influenciadores, né? Eles estão lá. São produtores de conteúdo. Mas são produtores de conteúdo, são conteudistas ali naturais. E aí, como é que a gente se aproveita disso? E isso, eu conecto isso com a publicidade colaborativa, porque a gente viu isso muito na política, cara, assim, né? Não vou aqui fazer juízo de valor, mas, cara, a gente viu um fenômeno que é
a comunicação descentralizada da política. Sim. Imagina as marcas fazendo essa comunicação descentralizada. É bastante interessante a gente pensar nisso. Bastante interessante. Mais um gatilho. Mais um. E a inteligência artificial? Dentro da Creator Economy? Acha que daqui a pouco vão ter vários avatares aí criando conteúdos para as marcas criando seus próprios avatares e substituindo por influenciadores? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Acho que eles vão entrar de forma natural e ninguém vai questionar se é um avatar, se não é um avatar. Eu acho que é onde pega a inteligência artificial, onde ela bate muito, é que ela está democratizando a criatividade. Então, para você compor uma música, antes você tinha que ir lá minimamente estudar alguma coisa, aprender uns acordes, ou muito profundamente, ou razoavelmente o suficiente para você compor uma música. Ter um mínimo de habilidade ali, genética, com a mãozinha ali, para apertar as teclinhas do piano. Estudo também. Né? Tempo de estudo. De prática. E voz para cantar, e aí você compõe uma música. Hoje, já tem softwares que é inacreditável, você compõe uma lista. Você coloca ali, a palavra-chave e recebe um monte de música. Então, está democratizando a criatividade. Eu não sei o que isso quer dizer para a humanidade, mas está democratizando a criatividade. E isso, obviamente, pega muito para quem é produtor de conteúdo. E aí eu acho que ela vem uma onda que pasteuriza tudo. Porque se o input que você dá não é culpa da inteligência artificial, é culpa de quem está dando input, né? Se o input que você dá é fraco, o que ele vai te devolver é fraco. É fraco. Se você dá um input rico, o que ela te devolve é rico e você ainda pode trabalhar em cima disso. Então, eu acho que ela vai também... primeiro, ela vai flodar mais do que está hoje a produção de conteúdo. Sim. Mas vai flodar de um jeito pasteurizado, mas aí ela vai forçar a barra para que se destaque quem vai fazer isso com mais critério. Ou seja, no final, mesmo qualidade. que tenha uma ferramenta assim, vão existir os destaques de quem sabe usar melhor a ferramenta. Exato. Sempre terá. E vai ter o mainstream, que é aquela camada do meio. Que já existe. E que hoje está com a cauda longa, eu falo em modelo de negócio, esgarçada, né? Esgarçada, porque a produção de conteúdo ela é tão democrática, né? Qualquer um chega lá. Eu me lembro, 20 anos atrás, 20, quase 30, sei lá, agora tem que fazer conta aqui da minha carreira, que eu estava lá na Abril e as revistas estavam ainda lançando os seus sites, ainda não tinham, né? E aí a Quatro Rodas foi entrar na internet e tinha um canal em Portugal que chamava Quatro Rodas. Um sitezinho pequenininho, Portugal. E aí foram falar pro cara, não, porque nós somos a maior revista da América Latina, então, pô, né, a gente queria... Primeiro pediram, depois tentaram comprar. Ele virou e falou assim, não, porque na internet eu sou do mesmo tamanho que vocês. Toma. Cara, isso fala muito. Toma. Muito sobre o mercado. E sobre o futuro. Exato. Então, assim, é muito democrático e aí eles esgarçaram, por isso os publishers estão sofrendo tanto. E muito estão sofrendo, não é porque não se digitalizaram. Às vezes as pessoas têm visão errada. Falam, tal agência, a Editora Abril faliu porque não soube se digitalizar. Não acho bem assim, não. Acho que tem outras coisas envolvidas e o mundo dos creators tem muito a ver com isso, porque eles roubaram a audiência, cara. E a verba. E aí a verba, né? E isso se diluiu a tal ponto que isso está esgarçado, em que você tem grandes empresas, que antes eram um oligopólio, sofrendo financeiramente muito, mas você tem também ali uma precarização de um monte de micro-influenciador que fala, poxa, eu faço e não ganho dinheiro. É culpa de quem? Cara, dessa cauda longa. É isso aí, é uma cauda longa. Cara, genial. Vou ter que encerrar esse papo, mas foi muito foda, assim, muito rico, muita experiência. Eu acho que o que é legal de bater um papo com uma pessoa que viveu, né, tantas histórias e lugares e territórios é a experiência. E eu acho que isso é uma coisa que é o nosso maior diferencial. É o que a gente viveu, a bagagem que a gente carrega, né? É aquilo que a gente sabe que funcionou ali, ajustou aqui, vai funcionar lá.
E isso você tem de sobra, Éder. Parabéns aí. Obrigado, cara. De verdade muito bem. Mais mesmo. uma vez, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar Espero aqui que a com galera curta o conteúdo. Eu tenho também. certeza que vai curtir, porque eu pirei aqui. Obrigado vocês que ficaram até aqui. Valeu, A gente. gente se vê na próxima semana com mais um episódio. Vai ser maravilhoso. Obrigado mais uma vez e tamo junto. Valeu, galera.